Amém, meus irmãos, boa noite. Como sempre, é uma alegria poder pregar aos irmãos, eu falo isso sempre que eu venho aqui, porque é de sinceridade de coração, e nessa noite não deixa de ser diferente. Eu gostaria de expressar a minha gratidão pelos irmãos, por poder ser igreja junto com vocês, por poder fazer parte dessa família da fé. Como o Lucas disse, eu cresci aqui e eu me sinto muito feliz de poder estar pregando aos irmãos nessa noite. Os irmãos merecem muito mais do que eu posso oferecer e eu peço a Deus que nos abençoe nessa noite, para que nós possamos ser edificados pela palavra dele. Amém? Irmãos, então, na última vez que eu preguei, já tem um tempinho já, eu preguei Juízes capítulo 6, o início ali da história de Gideão. E nessa noite eu gostaria de dar continuidade a esse capítulo, afinal de contas, o capítulo 6 não conclui a história. Então eu gostaria de entrar no capítulo 7 e expor o capítulo 7 de Juízes com os irmãos nessa noite. E aí, coincidências ou não, eu prefiro chamar de cristocidência, é o capítulo que nós lemos hoje na leitura em conjunto da igreja, no grupo de leitura da igreja. E graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, que Deus aprove em ser o capítulo que vai ser pregado. E esse capítulo, o tema que eu escolhi para falar sobre ele é o Deus que guerreia pelo seu povo. É um tema muito importante para os nossos dias, uma vez que nós vemos o mundo lutando contra a igreja e lutando contra o Senhor Deus também. Nós vemos um mundo cheio de soberba, cheio de orgulho, e o ser humano tem cada vez mais colocado a força em si mesmo e rejeitado Deus. Eu gostaria de lembrar de uma história famosa para contextualizar aqui sobre esse tema, que é a história do Titanic. Não sei quantos aqui já viram o filme, é um filme muito famoso, uma história famosa, e o Titanic, ele representa esse intento da humanidade contra o Criador. Até no filme é citada a frase, nem Deus pode afundar o Titanic. E por que eles falaram isso no filme? Por que essa frase ficou famosa? Porque foi um navio onde muita tecnologia foi investida, onde a ciência moderna, pós-moderna, colocou suas forças ali, mentes brilhantes trabalharam naquilo, e eles chegaram à conclusão de que praticamente não podia afundar. Foi quase que uma certeza científica, uma certeza matemática de que aquele navio não afundaria. Porém, na noite em que milhares de pessoas embarcaram nele, ele afundou. E apesar de ser triste isso, nada mais é do que um lembrete de que o ser humano ele é falho, de que não adianta a gente confiar nas nossas próprias forças, porque nós somos falhos e precisamos do Senhor. O ser humano não é o dono do seu destino, e foi isso que ficou marcado nessa história. Então, vamos ler Juízes, capítulo 7. Eu pretendo ler inicialmente do verso 1 até o verso 8, mas nós vamos passar por todo o capítulo. Juízes capítulo 7. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Então, vamos ler. Diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais.
Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens, os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. Esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eu te louvo pela tua palavra, porque ela tem sido luz para a vida dos meus irmãos, para a vida da tua igreja. Eu te louvo porque o Senhor, pela sua graça, nos dá, Senhor, o conhecimento que o Senhor deseja que nós conheçamos. O Senhor se revela a nós por meio da tua palavra. E nessa noite eu peço que o Senhor edifique o coração dos meus irmãos, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, não como um culto comum, como mais uma palavra a ser ouvida, mas que o Senhor fale através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor toque nos nossos corações e nos ensine aquilo que é da tua vontade. Essa é a oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a grande ideia dessa passagem é que o Senhor é a salvação. Ele é o verdadeiro refúgio para os fracos. E só recapitulando, o capítulo 6, a gente tem Israel entrando em Canaã, na terra prometida, e o povo então conquista a terra e derrota alguns de seus inimigos, mas muitos deles ainda ficaram por lá. Os cananeus, os povos da região, ainda estavam ali. E o Senhor deixou claro, antes deles entrarem, que eles não deveriam adorar os ídolos daqueles povos, eles não deveriam se acostumar com a cultura e o costume deles. E nós vemos que Israel faz tudo errado, Israel, ele se volta para o pecado e abandona Deus. A nação começa a cultuar os ídolos dos outros povos e se esquece de Deus e abandona o Senhor. E Juízes é um livro onde a gente vai ver um ciclo, onde Israel peca, abandona o Senhor, em seguida Israel é castigado, vem o juízo de Deus por meio dos povos que habitavam na região, e então Israel vai e clama a Deus por libertação, se arrepende, Deus vai então e liberta, e quando eles finalmente têm paz de novo, eles vão e pecam de novo e abandonam a Deus de novo. E a gente tem o livro todo nesse ciclo de pecado e libertação, pecado e libertação. Gideão viveu nessa época. A gente está no capítulo 6, em mais uma vez, onde os israelitas pecaram contra o Senhor e abandonaram o seu Deus, abandonaram a aliança que ele fez com eles no deserto. E Deus então chama Gideão, que vai ser um libertador para Israel. Gideão é chamado por Deus para fazer uma reforma espiritual em Israel. E no capítulo 6, a gente vê que Gideão derrubou o altar de Baal, que era o ídolo que Israel estava adorando, e ele, movido pelo Espírito de Deus, ele chama os israelitas para a guerra. Ele chama as tribos de Israel para lutarem contra o povo que os oprimia, que, como nós vemos, são os midianitas. Esses povos que, de vez em quando, vinham sobre Israel e roubavam as plantações deles e humilhavam eles e deixavam eles pobres. Então Israel estava oprimida e clamou ao Senhor, pedindo libertação, e Gideão aparece. E nesse capítulo nós vamos ver Gideão sendo usado por Deus para proclamar que o Senhor é a salvação, que Ele é o refúgio dos fracos. Nós vamos ver que esse capítulo ele pode ser dividido em 3 partes. Na verdade, é a estrutura do sermão, A primeira parte, eu vou falar sobre Deus, como Deus diminui o exército de Gideão.
Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, isso vai dos versos 1 até o verso 8, que foi o que a gente leu. Na segunda parte, a gente vai ter do verso 9 ao verso 14, nós vamos ver como Deus fortalece Gideão. E na parte final, do verso 15 ao 25, nós vamos ver que Deus derrota os inimigos do seu povo. Então, entrando na primeira parte, né, vamos ver que Deus reduz o exército de Gideão. E no início do texto a gente já vê o motivo, né? Deus deixa claro o motivo pelo qual ele está diminuindo o exército, que é para que Israel não se orgulhasse, achando que foi a sua própria força que o libertou. Esse é o ponto-chave dessa sessão. E a redução é interessante. Na verdade, vão ser feitas duas reduções no exército. A primeira, Deus diz que os homens que estivessem com medo podiam ir embora, como você bem pode acompanhar aí. E é interessante, né, que no capítulo 6, Gideão aparece como um homem temeroso, um homem medroso, covarde, que não queria enfrentar os seus inimigos, e a gente vê que isso não era só ele, isso era comum em toda a nação. E isso aqui revela para nós o que acontece quando a gente abandona o Senhor. Os israelitas quebraram a aliança com Deus, e por isso eles ficaram assim, por isso eles ficaram cheios de temor, cheios de medo. E a Bíblia vai dizer, né, que quando os midianitas vinham sobre Israel e atacavam Israel, eles fugiam para as fortalezas, fugiam para as montanhas e para as cavernas, eles fugiam covardemente, não enfrentavam seus inimigos. E isso era algo cultural da nação, a nação inteira estava com medo, tanto é que de início 10 mil homens saíram da guerra, fugiram da guerra. Pensem, 10 mil homens que deveriam proteger das suas famílias, que deveriam morrer pelos seus, fugiram com medo, mesmo Gideão convocando eles para lutar em nome de Deus. Vocês veem quão grave foi a consequência que o pecado trouxe para aquele povo. E, irmãos, isso não é sobre virtude, como eu estou dizendo, não tem a ver com o homem ser forte e viril e enfrentar os seus desafios com garra, mas é muito mais uma questão espiritual, justamente porque Israel havia quebrado a aliança, havia se afastado do seu Deus, e a consequência foi temor e medo. Pedi aos irmãos para abrirem a Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, nós vamos ver como o Senhor já tinha dado condições na aliança, debaixo da aliança, para Israel ser forte e corajoso contra os seus inimigos. É algo interessante de se notar que Israel agora, longe de Deus, perdeu as bênçãos da aliança. Deuteronômio, capítulo 20, nós vamos ler o verso 1 até o verso 4. Amém? Diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Então Israel estava fraco e temeroso, porque havia abandonado a aliança com o Senhor. Deus deixou claro nos livros da lei, no Pentateuco, que existiam promessas ali, existiam ordenanças ali para Israel cumprir, que eram para o próprio bem deles. Existiam mandamentos que não eram exigências absurdas de Deus, mas coisas que Israel deveria obedecer para que eles recebessem as bênçãos da aliança. E como vemos que eles perderam aqui por não obedecer, eles estão sofrendo de medo, de pavor, de covardia diante dos inimigos. Eles se tornaram fracos por abandonar o Senhor. Então nós vemos a segunda redução do exército. Aqui também é interessante. Deus diz que os homens que levaram a água à boca com as mãos seriam os que iriam à guerra. A gente vê dois tipos de homens bebendo água, né?
E alguns, ao ler esse texto, podem pensar assim, né? Talvez Deus escolheu os que beberam a água com as mãos porque eles estavam mais atentos que os demais, né? Porque uns se abaixaram para beber água e não prestaram atenção ao redor. Já os outros levaram a água à boca, né? Assim, até é uma observação válida, pode ser considerado. Porém, não é isso que o texto está levando a gente a perceber. Pelo contrário, o texto está deixando claro que Deus estava diminuindo o exército. Ele não estava procurando os homens mais valentes, os mais atentos, os mais fortes. Não, a intenção de Deus era diminuir o exército para enfraquecer os israelitas fisicamente, a fim de que ficasse claro para todos que a libertação veio exclusivamente do poder do Senhor. E aqui vemos um princípio do texto que revela algo sobre o plano da redenção de Deus. Ele reduz o exército de propósito, fazendo algo louco aos olhos dos homens. Imaginem Gideão chegando para a família dele depois da guerra e contando a história do que aconteceu. Porque assim, a gente sabe do que aconteceu, a gente já sabe o final da história, sabe que Deus trouxe a vitória para os israelitas e que eles depois voltaram a pecar. Mas imagina Gideão terminando a batalha, chegando em casa, falando com a sua família, com seus vizinhos, aí ele chega e fala assim, a gente estava lá na montanha, perto do vale, perto dos nossos inimigos, e eu mandei a maioria do exército embora. Aí imagina a surpresa da família dele. Você é louco? Como é que você manda a maioria embora? Você acha que você vai ganhar deles assim, sem um exército forte, sem um exército preparado? E com certeza essa preocupação passou na mente de Gideão também, mas ele estava confiando em Deus. Ele começa a demonstrar a fé no Senhor, que é baseada não naquilo que ele vê, mas naquilo que Deus diz. E esse é um princípio, como eu disse, que está presente em toda a Escritura. 1 Coríntios 1, 27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E isso acontece várias e várias vezes na Bíblia. Uma nação escrava sai do Egito, a maior potência da época, e eles saem do Egito sem levantar uma espada contra os egípcios. E eles ainda saem do Egito levando presentes que os egípcios deram para eles. Isso é engraçado, isso é curioso, é uma contradição aparentemente. De novo, o rei Davi, sendo praticamente um adolescente, ele enfrenta o gigante Golias sem armadura, sem espada também, e ele derrota ele com pedras. É algo surpreendente, é algo diferente aos olhos humanos. O maior exemplo disso, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele morre numa cruz e ele nos dá uma vitória por meio da sua morte. Ele não vem como um rei triunfante, glorioso, como os judeus esperavam na época, mas ele faz aquilo que o mundo não espera, porque o modo de agir de Deus são as coisas loucas aos olhos dos homens. Aplicando para a gente, para o mundo, nós somos loucos. Para o mundo, o modo de vida cristão é algo fraco, é algo chato, é algo que não vale a pena. Você servir ao invés de ser servido, você procurar ser o menor ao invés de procurar ser o maior, você negar suas vontades ao invés de fazer aquilo que o seu coração deseja, amar os seus inimigos, são contradições da perspectiva humana, assim como reduzir um exército de 32 mil homens é uma contradição na perspectiva humana. Porém, a gente sabe que perder a vida para ganhar Cristo é a loucura mais sábia que podemos fazer nessa vida. E então, seguindo com a história de Gideão, ele era um homem medroso, da menor tribo, do menor clã, da menor família de Israel, e manda embora 31.700 homens, indo enfrentar o exército inimigo que há tanto tempo os oprimia, com apenas 300 soldados. A gente chega então na segunda parte do texto, e agora vai acontecer um contraponto. Se Deus enfraqueceu Israel militarmente, fisicamente, agora Deus vai fortalecer Gideão. Agora vamos ver o outro lado da história.
Eu quero que os irmãos pensem como que devia estar a mente de Gideão naquele momento. Provavelmente ele estava triste, fraco e temeroso, talvez, porque essas são as características do personagem que a Bíblia nos mostra. E agora Deus tirou dele a força em que ele estava se apoiando, que era o exército de Israel, das tribos que se reuniam. E vejam só o que aconteceu naquela noite. Diz assim o texto: naquela noite o Senhor disse para Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. E aí ele deixa claro, né? Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. E aí o texto vai dizer que eles desceram ao acampamento, e os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste haviam se instalado. Eles eram tão numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo. E é interessante o sonho. Olha só o que foi o sonho dele. Dizia ele: um pão de cevada vinha rolando de dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. E aí a conclusão inusitada do amigo, né? Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Irmãos, imaginem como Gideão ficou ao ouvir aquilo naquele momento. Um homem que até aqui era oprimido pelo medo, que ao longo de sua vida toda havia visto os povos roubarem seu povo, sua família, e os humilharem. Um homem que, quando foi chamado por Deus, relutou e ainda disse que Deus havia abandonado o seu povo. Um homem que provavelmente estava quebrado e abatido por dentro, por ter mandado o exército embora. Pensem o que ele estava lidando. Se aquilo desse errado, porque da perspectiva humana tinha tudo para dar errado, se ele sobrevivesse, né, que seria melhor do que morrer, ele teria que voltar para Israel dizendo que ele mandou 31.700 soldados embora. Que ele teve a audácia de ir para cima do exército que os oprimia há tanto tempo com apenas 300 soldados. Gideão precisava de muita força para confiar em Deus. E por isso o Senhor o deu essa oportunidade de ouvir esse sonho. Também é algo impressionante. Ele chega no acampamento cheio de midianitas, na calada da noite, e ele não é descoberto por ninguém. E ele chega no momento exato em que 2 soldados estão conversando sobre um sonho que um deles teve. É algo que a gente vê a providência divina claramente nesse processo, porque ele poderia ter chegado em qualquer outro lugar, ele poderia ter chegado em qualquer outro momento, mas ele chega exatamente no momento em que o sonho estava sendo contado para fortalecer o coração dele. E depois de ouvir aquelas palavras, foi aí que Gideão percebeu o amor leal do Senhor. Ele percebeu que Deus se importa com seus filhos e age em favor deles. Bem provavelmente, ele voltou quieto e tomando muito cuidado para não ser descoberto. Mas, quem sabe, o rosto dele não estava cheio de lágrimas. O texto diz que ele volta adorando ao Senhor no seu coração. Naquela noite, Gideão fortaleceu-se no Senhor, e mesmo fraco fisicamente, o exército agora estava mais forte que seus inimigos. O medo é um assunto pertinente nessa história. No início, Gideão tinha medo. Depois a gente vê que Israel tem medo e foge da batalha. 10.000 soldados fogem da batalha. E depois a gente vê que os midianitas ficam com medo, que Deus coloca medo no coração deles. Isso porque aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas se tornam fortes. Aqueles que andam com Deus se tornam fortes. E vejam, isso não se trata de Israel ser o queridinho de Deus. Eles nem sempre são abençoados. Pelo contrário, quando eles quebram a aliança, quando eles quebram os mandamentos, não andam de acordo com o que Deus ordena, eles são amaldiçoados, eles
também sentem medo, eles também se tornam fracos. Isso porque a força não está na nação, não está no povo, mas está em Deus. E agora é o contrário, né? Midian está com medo. Midian, os midianitas que tinham vários deuses, que tinham um exército do tamanho de gafanhotos, que não se podia contar, como a areia da praia. Agora eles estão amedrontados. Porque também, de que adianta ter um forte exército de milhares ou até milhões de homens frente ao Senhor dos exércitos? Que adianta confiar em si mesmo nessa vida? Essa parte da história nos ensina a verdadeira dependência de Deus. Talvez Gideão tenha se lembrado de quando ele era criança e ouvia as histórias de como o povo foi liberto por Deus do Egito. Mas até aquele momento, até aquela noite, aquelas histórias eram apenas histórias para ele. Ele fala, no capítulo 6, que Deus abandonou o seu povo. Ele fala isso diretamente com Deus, que Deus os abandonou, não os ajuda mais, e ele nem mesmo conhecia quem Deus era. E agora, a graça de Deus alcançou Gideão, e ele teve fé. E você, já foi alcançado por essa graça? Gideão vivia num povo que levava o nome de Deus. Da mesma forma, nós vivemos num povo que leva o nome de Deus. Nós, por meio da fé em Cristo, somos o povo de Deus. E muitas pessoas também podem estar aqui hoje e nunca tiveram um encontro real com Deus. Talvez, todas as vezes que você vem aqui, ouve a palavra e canta as letras dos hinos, são palavras que são simplesmente histórias, são simplesmente frases que não fazem sentido para você, assim como não faziam para Gideão. Ele não entendia, o povo foi liberto do Egito, Deus libertou o povo do Egito e fez eles passarem pelo deserto e deu a eles a terra prometida. Isso aconteceu com o meu povo, com a minha família, mas isso não acontece hoje em dia, ele devia pensar. Não acontece até Deus encontrar Gideão, até Gideão receber a fé, até ele graciosamente ser encontrado por Gideão. Vale então a reflexão: será que nós já fomos encontrados por Deus? Será que nós temos conhecimento do Senhor ou são somente histórias que não fazem sentido para a gente? Você pode até não entender, você pode até se sentir fraco diante dessas coisas e achar que Deus não está com você, mas a verdade é que basta você clamar ao Senhor, pedir fé em Cristo, que Ele vai estender a mão até você, Ele vai ser a sua força. Então, a gente entra em outro detalhe da história, nessa mesma sessão. Eu gostaria de falar sobre um detalhe do sonho. O homem diz que sonha com um pão de cevada. A princípio, esse é um sonho esquisito, né? Os sonhos humanos são esquisitos. A gente sonha coisas sem pé nem cabeça muitas vezes, coisas que são fruto da nossa rotina, de coisas que a gente viveu, que o nosso cérebro junta e transforma num sonho. Só que Deus, Ele está acostumado a dar ordem ao caos. Ele é o Deus que ordena todas as coisas. E Ele ordena o sonho daquele homem para que fosse um significado completo. O que tem a ver, então, o pão de cevada? Bom, o pão de cevada, ele era um alimento de segunda categoria. Por quê? É normal você fazer pão com trigo, certo? O comum é isso. E os povos daquela época não eram diferentes. Eles faziam pão com trigo. Porém, Israel, por estar pobre, oprimida e sendo roubada constantemente pelos midianitas, não comia pão com trigo. Eles não tinham esse luxo. Eles estavam vivendo uma época tão difícil que eles comiam pão de cevada. E isso pode ser comparado a um biscoito. É um alimento tão simples como um biscoito. Então, o que Deus usa para simbolizar o exército de Gideão para os midianitas era um pão de cevada, era um biscoito, era algo qualquer, algo simples, que não tinha importância.
E isso mostra para nós que a força verdadeira não está no homem, não estava em Gideão, não estava nos israelitas, mas estava no Senhor Deus. Isso tira de nós toda desculpa para trabalharmos na obra do Senhor. Isso impede que os servos de Deus escondam o seu talento. Muitos, e eu me incluo também, vão ser tão fracos como um pão de cevada. Mas foi um simples pão de cevada que derrubou a tenda do exército inimigo. Assim, nós não podemos focar nos meios usados por Deus, mas devemos focar no próprio Deus. Muitas vezes a gente vai duvidar e vai se sentir acuado ao olhar para a fraqueza do instrumento. Porém, não podemos nos esquecer de olhar para aquele que usa o instrumento. Agindo pelo poder de Deus, o fraco se torna forte. O não erudito, o não inteligente, ele se torna útil. O não habilidoso, ele encontra lugar na casa de Deus porque Deus usa aquilo que é desprezado pelo mundo para a sua glória. Então, agindo pelo poder de Deus, você não precisa temer os desafios do dia a dia, seja no seu trabalho, seja na sua casa, ou seja na luta contra o pecado, que envolve tudo. Use a força que vem de Deus para glorificá-lo em sua vida. Salmo 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Vamos ver então a terceira parte desse texto, que vai nos dizer que Deus derrota os inimigos de Israel. Percebam que nas três partes Deus está agindo. Primeiro, Deus enfraquece o exército de Israel, depois Deus fortalece Gideão e agora Deus derrota os inimigos de Israel. Isso está bem claro no texto. E vejam o que aconteceu, a partir do verso 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas nossas mãos. Então ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios e tochas dentro desses jarros vazios. E ele lhes disse: me observem, façam o que eu fizer. E aí, quando todos eles estavam trocando, quando os midianitas estavam trocando as sentinelas, Gideão ordena às companhias que ele dividiu que fizessem assim como ele. E eles foram lá e gritaram: pelo Senhor Deus e por Gideão. E eles pegaram as trombetas e as tocaram. E pegaram os jarros vazios e quebraram e seguraram a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E eles continuavam gritando: a espada, pelo Senhor Deus e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. É uma estratégia interessante, porém, o ponto da narrativa não é a astúcia de Gideão, mas o poder de Deus. Porque Israel praticamente não luta. A gente tem um vale, o cenário da batalha é um vale, e Israel está por cima desse vale, cercando o exército. Mas são apenas 300 homens, contra milhares ou milhões de soldados. E então, imaginem a cena: na calada da noite, Israel se junta e começa a tocar trombetas, e os midianitas saem das suas tendas atordoados. Um detalhe importante é que, no mundo antigo, cada trombeta era dada a uma unidade militar, né? Então, tipo assim, uma trombeta era dada para um comandante de um exército, e só ele tocava a trombeta. Só que como muitos soldados de Israel tinham ido para casa e deixaram suas trombetas ali, Gideão deu uma trombeta para cada homem. Então pensem na mente dos midianitas como estava. Eles estavam ouvindo o soar de 300 trombetas, ou seja, 300 unidades militares, né? O que eles podem ter pensado. E aí começa um caos no acampamento. Imaginem, um homem sai da sua tenda, ouvindo um barulho, ouvindo gritos de guerra, vendo luzes de tochas, vasos se quebrando, e ele começa a ficar atordoado, e aí ele vê um vulto na sua frente, que era o seu companheiro, e ele o mata. E outros fazem isso, e todo o acampamento começa a se matar, se degladiando entre si.
E o texto diz que foi Deus que instaurou esse medo entre os midianitas e fez com que eles se matassem entre si. E Israel não precisou mover uma espada, eles simplesmente confiaram no Senhor. Mas então o texto nos mostra mais à frente que alguns inimigos fugiram, e Gideão precisa convocar as outras tribos de Israel. Aqui nós vemos Deus ensinando uma lição. A libertação do povo envolve tanto a ação divina, quanto a obediência do seu povo. Israel também precisava obedecer, também precisava participar da obra de Deus. Mas o principal feito foi do Senhor. Na verdade, todo o feito foi do Senhor, somente por ele que Israel conseguiu ser liberto dos seus inimigos. Então, finalmente, eles capturam. No final do capítulo, a gente vai ver, eles capturam os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, e aí a justiça divina está completa. Nós vemos que o Senhor trouxe a vitória para Israel. Agora, eu gostaria de trazer algumas aplicações desse texto para os irmãos, para que nós possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida. O texto nos ensina, em primeiro lugar, que a força está em Deus. Nós precisamos entender que devemos buscar refúgio no lugar certo. Do contrário, nós seremos fracos em tudo que fizermos. Vejam, o segredo não está em ser forte fisicamente, financeiramente ou intelectualmente. Quando nós colocamos a nossa confiança na força humana, nós ficamos fracos e amedrontados. Se você confia no seu talento, na sua habilidade ou nos seus recursos ao invés de Deus, você vai ser tomado de pavor e medo diante das circunstâncias da vida, porque essas coisas são como o Titanic, elas são coisas feitas por mãos humanas que não têm força em si mesmas, elas podem falhar em qualquer momento, porque o ser humano é isso, ele é fraco, ele precisa da ajuda de Deus. Você só será forte se buscar a ajuda de Deus e agir segundo a sua palavra. Então, se tem uma prova difícil para enfrentar, prepare-se conforme é sábio se preparar, mas dependa totalmente de Deus no processo. Lembre-se das promessas de Deus e encontre a verdadeira força. Diz assim em Salmo 50, verso 15, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. E isso inclui, irmãos, não simplesmente um acreditar que Deus está com você, porque ter fé até os demônios têm, mas isso inclui vida de oração, buscar a vontade de Deus, lendo a sua palavra, orando, e, acima de tudo, uma consciência humilde de que você não é nada sem Deus, que você precisa dele em tudo na sua vida. E aqui mais um ponto é que quando eu sou fraco, é que sou forte. Como o apóstolo Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o que exatamente isso significa? Quer dizer, então, que a gente vai viver uma vida medíocre, sem se esforçar, ficando fraco de propósito para Deus usar a nossa fraqueza. Os preguiçosos podem pensar assim, Mas não é isso que a gente aprende em Provérbios. E sim a ser prudente, buscar sabedoria, trabalhar com diligência. E complementando com esse texto, nós aprendemos que devemos fazer isso entendendo que o Senhor deve estar conosco, nos ajudando, nos auxiliando. O ponto é que quando o exército de Gideão tinha apenas 300 homens, foi o momento em que eles ficaram mais confiantes. Assim, lembrando da mensagem de quarta que João pregou, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos reconhecer nossas fraquezas diante de Deus e a dependência nele. Quando o orgulho humano cai por terra e entendemos que se Deus não for por nós, nós estaremos perdidos, só então, quando nós entendemos que se Deus não for por nós, estamos perdidos, aí nós podemos declarar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro você precisa entender que precisa dele mais do que de tudo, que ele é a razão da sua vida, a fonte das suas forças, que você não pode ficar dias e dias sem orar, não porque é pecado ou porque o pastor vai brigar com você, mas porque você precisa orar. Você precisa orar para viver, você precisa orar para buscar a orientação de Deus. Se você não orar, não buscar a Deus na sua vida, ela será um fracasso, cheia de pecado e tristeza.
Eu lembro aos irmãos que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E, irmãos, uma outra aplicação é que a verdade é que as forças de Satanás guerreiam contra o povo de Deus. Nós vemos a maldade se espalhando mais e mais a cada dia. A ordem desse século presente parece reinar. Cada dia mais, o pecado se adentra nas camadas da sociedade. As crianças são induzidas a acreditarem em valores invertidos, valores que subvertem a ordem do Criador. Nós começamos a dizer que o certo é errado e que o errado é certo. E até o ateísmo tem tomado conta de muitas pessoas e a humanidade tem se esquecido de Deus, tem tentado tirar Deus do trono. Só que o Salmo 2 deixa claro que Deus põe-se a rir e caçoar deles. E embora o mal pareça reinar, embora a igreja tenha pouca força, e muitos, assim como no exército de Gideão, estão deixando a igreja por amor ao mundo, por medo das dificuldades do caminho, eu lembro a vocês de que nós temos um Deus que guerreia pelo seu povo, um Deus que usa os fracos e aqueles que neles confiam para derrotar o forte orgulhoso. Como a palavra dele sempre permanece e como o Senhor dos Exércitos triunfa sobre os seus inimigos. Assim como a vitória veio pelas trombetas do exército de Gideão, o nosso Deus retornará com um toque de trombeta, proclamando a vitória do seu povo, a vitória da igreja. Então que nós possamos perseverar nessa batalha, lutando contra o pecado dia após dia, e não desanimarmos, confiando no Senhor, sabendo que Ele está guerreando as nossas batalhas, que nós não estamos sozinhos e que Ele defende os seus. Acima de tudo, irmãos, esse texto não é uma palavra para você se sentir fortalecido para os desafios da vida. Não é para você achar que só por confiar em Deus, só por fazer uma oração rápida, pedindo a Deus para abençoar a sua vida, você vai conseguir vencer os seus desafios. Deus não é um amuleto da sorte. Pelo contrário, Ele é o Senhor do universo, o juiz da terra, que observa os corações dos homens. E Ele declara em sua palavra: todos pecaram, todos serão condenados. Nossos pecados, então, vêm contra nós todos os dias. Você que tem vícios e não consegue vencer, você que está triste e recorre ao pecado para satisfazer a sua tristeza e se afasta de Deus por isso. Você que tem medo do juízo e não ora diariamente, não busca a Deus porque a sua alma encontra só condenação diante dele. Você está sendo atordoado pelo pecado. Quando você ora, suas orações são como rezas que não fazem sentido. Quando você ouve sobre o fim do mundo, você sente medo. Mas nós vimos hoje, meus irmãos, que há um Deus que guerreia pelo seu povo. Há um líder que veio e derrotou o acampamento dos nossos pecados. Nossos inimigos estavam no vale da nossa alma, mas hoje, se você crê e há promessas de fé para a sua vida hoje, há uma cruz nesse vale. Uma cruz que simboliza a derrota de Cristo sobre os pecados. Uma cruz que oferece o perdão dos seus pecados. Cristo é o Deus que guerreia pelo seu povo. Ele veio uma vez e vai voltar, nos dando a salvação por meio da fé nele. Você já crê nisso? Você está cansado de lutar contra o pecado? Então desista de usar as suas próprias forças. Manda embora esse tanto de soldados desnecessários e creia em Cristo. A resposta é simples, é algo até louco diante dos olhos dos homens. Um ateu, ele se converte simplesmente pela pura pregação do Evangelho. E o pão de cevada, que é a fé em Cristo, ele vem sobre as hordas de Satanás e ele derrota os inimigos do povo de Deus de forma simples, mas de forma gloriosa, porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele guerreia por nós e Ele nos enviou Cristo para que, por meio na fé nele, nós possamos ter a vida eterna. Em Cristo, você pode se tornar um filho de Deus. Em Cristo, você tem todo o poder para parar de temer
à volta dele, para parar de temer a condenação pelo pecado. Em Cristo você tem todo o poder para ser justificado diante de Deus e viver uma vida sem vícios, sem escravidão do pecado. Creia nisso e você viverá. Eu termino lendo as palavras de Isaías, capítulo 12, versos 1 e 2. Se você crê em Cristo, olha o que você vai poder dizer. Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado comigo, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém?